Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. O Vasco que joga amanhã contra a equipe do São Paulo e ganhou, vamos dizer assim, um reforço importante, né, para essa partida contra o Tricolor Paulista. Você vai entender aqui nesse vídeo, vai ver a lista de relacionados também para esse jogo. Vamos escutar aqui o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, falando sobre a renovação de Felipe Coutinho e falando também sobre o novo diretor de futebol, o Admar Lopes, e também vamos falar sobre o novo formato do Campeonato Carioca. Já temos grupos definidos. O Vasco está no grupo do Fluminense, né? Vasco e Fluminense no grupo A do Campeonato Carioca, mas tem novo regulamento, você vai entender aqui nesse vídeo também. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de Campeonato Carioca, que o Campeonato Carioca agora tem um novo formato, tem um novo regulamento também e tem menos jogos. Agora serão apenas 10 jogos no Campeonato Carioca, 10 datas, e a final será em jogo único. Hoje foi sorteado os grupos, né? Foram sorteados os grupos do Campeonato Carioca e o regulamento é o seguinte, ó: 2 grupos com 6 clubes cada, e cada clube joga contra os 6 do grupo do outro grupo, né? O Vasco está no grupo A, vai jogar contra os times do grupo B. Os 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Isso mesmo, tem 6 times. 4 avançam para as oitavas de final, para as quartas de final, perdão. E essa fase de quartas de final será disputada em jogo único. Quem passar para a semifinal fará semifinal em ida e volta, tá? Semifinal, jogo de ida, jogo de volta. Quarta de final, jogo único. E a final será disputado também em jogo único. Final em jogo único também do Campeonato Carioca. Os 4 perdedores das quartas de final, quem avançar para as quartas e for eliminado nas quartas de final, vão disputar a Taça Rio, né? Semifinal e final da Taça Rio. Bom, tá na tela a divisão dos grupos, né? No grupo A ficou Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e o primeiro colocado da Série A2 de 2025, né? Quem for campeão da Série B do Cariocão esse ano. E no grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Como o Vasco está no grupo A, ele vai enfrentar os adversários do grupo B. Campeonato Carioca agora com um novo regulamento, mais enxuto, né? Diferente agora o Cariocão. Gostou? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é importante. Meus amigos, e após o sorteio do Campeonato Carioca, dos grupos, né? O Carlos Amodeu, que esteve representando o Vasco, né, lá na FERJ, já que o presidente Pedrinho estava nesse período com a seleção brasileira, né, da data FIFA, então o Amodeu esteve lá na FERJ representando o Vasco e ele falou, deu entrevista depois à imprensa ali, depois do sorteio, e ele falou sobre Felipe Coutinho, a permanência de Felipe Coutinho. Confira o que ele disse. Nós falamos sobre isso, eu tive a oportunidade de comentar que nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Tá aí, os créditos são da TNT e Carlos Amodeu também falou sobre Admar Lopes, novo diretor de futebol contratado pelo Gigante da Colina.
Bom, esse foi um processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural, então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. Tá aí, boa sorte também ao Admar Lopes, né, que é aguardado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro para comandar esse futebol do Vasco da Gama. Amanhã o Vasco encara a equipe do São Paulo no Morumbi e o Vasco vai contar com um reforço para essa partida. Rayan, Diniz vai poder contar com o Rayan que estava com a seleção sub-20, né, disputando amistosos, mas o Vasco conseguiu antecipar a volta do Rayan para ele estar disponível, né, para esse jogo aí contra a equipe do São Paulo. O Vasco fez toda uma logística ali para que o Rayan estivesse à disposição. David e Estrela não estão relacionados, né? São desfalques por conta das suas lesões, estão em fase final ali de reabilitação. E o Paulinho não foi relacionado para esse jogo também, porque apresentou um quadro de virose e foi preservado, já que perdeu os últimos treinos. Outros jogadores que não foram relacionados, Jean Davi, Sforza, por exemplo, foi opção técnica. Lucas Oliveira também, opção do treinador. Lista de relacionados: Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, GB, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Puma, Rayan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Os relacionados do Vasco para o jogo de amanhã contra o São Paulo, que tem transmissão da Rede Globo. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!